famoso missionário, médico e músico do século XVIII, perguntaram a ele qual é a melhor maneira de educar uma pessoa, uma criança. Aí ele diz: existem 3 maneiras principais pelas quais podemos educar as pessoas. Primeiro, pelo exemplo. Segundo, pelo exemplo. E terceiro, pelo exemplo. Ou seja, a melhor e a única forma eficaz da gente ensinar as pessoas é sempre através do exemplo. Sede, pois, imitadores de Deus. Olha só que interessante, irmãos. Paulo aqui está usando a palavra imitar, que no grego é mimela, que é em português mímica. É interessante. Ele vai usar o verbo andar, demonstrando para a gente que uma criança imita o andar do pai. A criança aprende a andar como os pais. Se os pais andassem de 4, as crianças também andariam de 4, porque elas viriam os pais andarem de 4, porque elas veem os pais andarem ereto. Então os pais vão treinando as crianças, e as crianças começam a imitar os pais. E aí ele vai dizer: olha, imitem a Deus. Deus é o padrão pelo qual nós devemos nos proceder. Aí ele fala: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Ele está usando aqui uma linguagem, irmãos, de pai e filho. Uma linguagem em que os pais e filhos vivem juntos. Todos os nossos mecanismos comportamentais foram criados por Deus, ao ponto do filho e dos filhos reproduzirem todo o comportamento dos pais. É por isso, irmãos, que os filhos trazem todas as características físicas, biológicas, genéticas, morais dos pais. Por quê? Porque os filhos, ao crescerem junto dos pais, eles vão absorver toda a carga emotiva, psicológica, emocional, temperamental, de caráter, de personalidade, de ideias, de conceito, do ambiente da família. Já notou que o homem imita o pai e a menina imita a mãe? Naturalmente isso é feito. Por quê? Porque Deus criou isso de tal forma, irmãos, que o jeito mais eficaz dos pais ensinar os filhos é os pais sendo exemplos. Não é somente aquilo que eu falo. É por isso que eu tenho dito para os irmãos urgentemente isso, e às vezes parece arrogância, mas não tem outro jeito, irmãos. Eu sempre digo: irmãos, imitam a mim. Isso parece ser arrogância, mas essa é uma grande verdade. Pedro disse na sua primeira carta, capítulo 3, verso 1: pastores, sejam, pois, exemplos do rebanho. A fé dos quais eles imitarão. Do mesmo jeito que o filho reproduz o comportamento do pai, a ovelha reproduz o comportamento do pastor. É natural essas coisas. De tal forma que Paulo diz: olha, do mesmo jeito que os filhos terrenos trazem as características do comportamento dos pais, do mesmo jeito que os crentes precisam ter as mesmas características comportamentais do Pai, que é Deus. Olha só que interessante. Eu não vou entrar nesse detalhe, na outra aula já expliquei isso, irmãos, para introduzir. Os filhos têm normalmente os mesmos problemas psicoemocionais que os pais têm. Normalmente, quando a mãe é depressiva, a filha tem uma tendência a ser também depressiva. Por quê? Porque do jeito como a mãe reage às situações da vida, é uma maneira depressiva. E a filha vai reproduzir o mesmo tipo de reação às coisas da vida.
Não quer dizer que é herança, que é hereditária, uma opção para isso. O jeito como a mãe se comporta e encara as dificuldades da vida, reclamando, para baixo, melancólica, desanimada, a filha vai imitar, irmãos. Há uma tendência dos filhos imitarem a mulher imitar a mãe. Os homens imitam os pais, de tal forma, irmãos, que o mesmo amor, por exemplo, meu ministério hoje, nunca teria essa cara que tem, se não fosse meu pai. Quem forjou o meu ministério foi meu pai. O caráter do meu pai foi inserido em mim. É incrível. Eu tenho hoje o mesmo caráter, eu tenho os mesmos trejeitos do meu pai, e eu gosto das mesmas coisas que ele gostava. E interessante, quando eu era mais novo, eu odiava as coisas que ele gostava. Eu amadureci, são as coisas que eu mais gosto hoje. Por quê? Porque os filhos reproduzem a imagem dos pais. Aí eu me pergunto assim, mas como é que uma pessoa que tem um pai ou uma mãe que não dá exemplo, o filho mude? Como ele pode mudar? Quando ele deixa de imitar o pai biológico e imita Cristo. Se ele adotar o comportamento de Cristo, ele quebra essa sequência de comportamento equivocado, errado, egoísta, focado nele mesmo.